O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Leonete Botelho, São José Almeida, Sónia Sapaz. E eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 18 de maio. Vamos falar de ameaças, reuniões secretas, o SIS a ligar à meia-noite. A Comissão de Inquérito Parlamentar da TAP tornou-se palco de uma discussão insólita em que pouco já se fala da própria empresa pública. Esta quarta-feira foram ouvidos o ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, e a chefe de gabinete, Eugénia Correia. Foram cerca de 12 horas de inquirição, em que o que transpareceu foi desorientação face àquilo que inicialmente estava em causa. Uma reunião secreta, que afinal foram duas, entre o Governo e a ex-CEO da TAP, para combinarem perguntas e respostas a serem feitas e a serem dadas no Parlamento sobre a polémica indemnização de €500 mil da ex-administradora Alexandra Reis. Perante tanta confusão sobre a intervenção do SIS para ir buscar um computador do ex-adjunto, Leonete Botelho, começo por ti. Perante também acusações de roubo, que o próprio já rebateu, e de versões sobre agressões e sequestros na noite do dia 26 de abril no Ministério das Infraestruturas, o Ministério Público já devia ter agido no sentido de apurar, por exemplo, se houve ilegalidade na atuação do SIS ou no eventual sequestro de uma pessoa no Ministério. Esta manhã, ao fim de 2 semanas de o Público ter inquirido a PGR, esta afirmou à luz apenas... confirmou à luz a existência, e passo a citar, de inquérito tendo por objeto os factos ocorridos no Ministério das Infraestruturas e aqueles que com os mesmos se encontram relacionados. Apenas isto que sabemos. Portanto, voltando à pergunta inicial, o Ministério Público já devia estar mais atento a este caso e a que em particular? olha, em relação ao Ministério Público, eu quero acreditar que tem estado atento e apenas não divulga a informação, mas queria fazer só um ponto prévio. Eu penso que é importante, sobretudo no dia de hoje, porque são 10 e pouco da manhã e o dia vai ser bastante longo. A audição do Ministro João Galamba vai começar às 5 da tarde. Pelo meio é natural que se ouçam o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. É também natural, e pode acontecer que venham algumas coisas mais conhecimento público, e portanto eu só quis fazer este ponto prévio porque é este o momento em que falamos, não é? Estamos a falar de um momento muito particular que pode ser completamente ultrapassado pelos acontecimentos. Dito isto, a tua pergunta era sobre o Ministério Público. Estou convicta de que o Ministério Público não tem capacidade para averiguar e investigar a atuação dos serviços de informações, que é, no meio de tudo isto, de todo este circo, aquilo que me parece mais grave e mais importante. E como não tem, a única entidade que me parece, à luz da lei, ter essa capacidade é, de facto, o Conselho de Fiscalização do CIRP, que a primeira coisa que fez foi emitir um comunicado sem sequer ouvir as partes. Ainda antes da Comissão ter falado. Exatamente, e portanto sem ouvir pelo menos a parte, nomeadamente o chefe de gabinete, a quem for, que ontem se queixou de ter sido ameaçado pelo SIS. E portanto, e também há aqui uma outra questão que é muito importante, e eu estou a fixar-me na atuação do SIS, porque acho que tudo o resto é demasiado filme de cowboys para ser politicamente relevado, a não ser pelo facto de ter ficado absolutamente claro que o Ministério das Infraestruturas é neste momento uma bandalheira. É? Mas a Comissão de Fiscalização não tem poder de sancionatório, por exemplo? Como é que é a única entidade que pode ver aqui a questão, se a lei está a ser cumprida ou não? Os serviços de informações não se colocam exatamente ao nível digamos, do escrutínio normal, não é? Portanto, estamos a falar de um escrutínio, sobretudo político, que tem que ter
consequências a nível político. Portanto, teria que ser o Primeiro-Ministro a agir sobre o Conselho de Fiscalização para fazer um trabalho sério, teria que ouvir todas as partes, demorar o tempo que necessitasse. O Ministério Público demorou 15 dias para dizer que está a investigar uma coisa que o Conselho de Fiscalização demorou 24 horas, 48 horas no máximo, sem ouvir as partes para tomar uma posição que diz inamovível. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não bate certo, não é? Portanto, aqui estamos a falar de uma situação, a meu ver, bastante grave. Em relação ao Ministério das Infraestruturas, o que ficou claro é que havia muitas questões que ficaram claras, nomeadamente os arquivos, a forma de ligeira como é feita a intervenção, acionado o SIS, que é não é a chefe de gabinete sequer, é a secretária da chefe de gabinete que liga ao secretário-geral da PCM. Não, e não sabem o número sequer do SIS. Primeiro não sabem para onde é que vão ligar. Portanto, ligam para a PCM a pedir o número. Estamos a dizer assim, quer dizer, é mais fácil acionar o SIS do que chamar a polícia. Não sei se já repararam, é mais fácil. Porque, por exemplo, para chamar a polícia a essa noite ao Gabinete das Infraestruturas foram precisos pelo menos 4 telefonemas. Telefonou o Frederico Pinheiro, telefonou o Ministro, telefonou o senhor da Segurança do edifício, telefonou um membro do Gabinete. Quer dizer, e a PSP abre a porta àquela pessoa que está supostamente sequestrada, mas que afinal era um agressor que não era. É a questão do sequestro. Não se percebe se o Ministério Público, quando fala em factos ocorridos no Ministério das Infraestruturas, o que é que está a falar? Se também está a falar do eventual sequestro, tudo que é um isso crime tem público. O seu relevo, mas não é a questão fulcral. Do Frederico, pois, não sabemos. Aquilo que eu receio no meio disto tudo é que com tanto facto, com tanto caso de faca e alguidar e com contornos de telenovela, se perca de facto o essencial. É porque é que isto aconteceu? Quem é que quis omitir o quê à Comissão de Inquérito? Dentro do Ministério das Infraestruturas, alguém quis omitir informação relevante à Comissão de Inquérito? E porque é que... e também explicar como é que, de facto, quais são os mecanismos e quem são os responsáveis por acionar o SIS, e se é possível, de facto, que um funcionário governamental possa de facto acionar o SIS da forma como ficou claro que foi feito desta vez. São José, também achas que isto é o mais grave, a questão da atuação do SIS? Olha, eu acho que é tudo bastante grave, na minha opinião. É evidente que esta situação do SIS a agir à noite, pressionar por telefone, ir buscar o computador à rua, é grave, não é? Aduzindo a isto tudo que a Leonete diz, que não se percebe o âmbito, não é, da fiscalização e quem é que devia ter inquirido ou não, ou quem é que está a inquirir a atuação do SIS. Mas eu acho que é tudo igualmente grave e que dá uma imagem péssima de como atua não só o governo, ou aquele ministério, porque os outros ministérios, pronto, porque nós saibamos, não teve ainda este tipo de situações, mas também as instituições do Estado, porque de facto as forças de segurança e os serviços de informação existem para dar segurança, não é? Não é para andar a ameaçar e a funcionar neste esquema, ainda por cima num país que teve uma PIDE, não é? Quer dizer, se há coisa que em Portugal é sagrada é que as polícias não agem à noite. Não agem. Nem sobre cidadãos comuns. Ele não tinha sido formalmente acusado de nenhum crime. Não é? Eu acho isto tudo muito triste. A chefe de gabinete e se fosse acusado de um crime também não era caso para o SIS. Pois. A questão que eu coloco é que eu acho que essa também é uma questão fulcral. Que grau, o que haveria de mais importante naquele computador? Porque de facto de facto o computador foi feito tudo para travar aquele computador, para assegurar o computador. Mas tudo. Não faz sentido que sejam só as notas também, não é? Pronto, a questão não é só as notas e os documentos da TAP. Não pode ser, senão o SIS não entra a informação aí. que tenho
é que, e escrevo isso no Público de hoje, é que o computador teria acesso a plataformas do governo, que assim, isso sim, a introdução exterior nessas plataformas poderia pôr em causa segredos de Estado. É curioso que ninguém tenha falado Mas nisso ninguém até falou esta ainda hora. nisto. Se não é? houver credenciais que aparentemente ele não Esta explicação tinha. foi-me dada, não é? Mas eu ainda não ouvi ninguém falar nisso, porque ontem a chefe de gabinete Disse o continua a contrário. falar da TAP e dos Exatamente. documentos da TAP. Que estão em Não, vários ali- sítios, ali- para além do Ministério, ali até na duas- Comissão Só Europeia. não estão onde deviam estar, que é no arquivo E do ela diz que a culpa é Ministério. do Pedro Nuno Santos, que é a anterior Claramente. equipa. Claramente há ali duas narrativas. A narrativa dele que diz o meu computador era muito importante porque tinha notas que provavam uma coisa que andava a ser negada, e a narrativa do Ministério que é o que havia no computador eram Segredos de de Estado que aparentemente nem deviam lá estar, porque enfim, ele não era uma pessoa credenciada para ter acesso a eles. Mas o que se percebe é que havia estas duas há estas duas narrativas, e eu acho que a resposta há de estar aí no meio. Alguma Pois, coisa se algum que- dia vamos saber as se algum dia verdadeiras souber. respostas. Agora, uma coisa, não havia segredos de Estado. A informação classificada tem 4 níveis. O segredo de Estado é o topo. A informação que estava lá era a mais baixa, que é os documentos confidenciais, que por acaso, já agora não é despiciando, foram classificados na véspera dos documentos irem para a CPI por sugestão do Frederico Pinheiro. Exato. E por isso é que... Isso também, essa Por isso é que história dos nada documentos disto faz classificados sentido. também nos faz pensar que a classificação de documentos é do mundo em que os documentos eram apenas em papel. Porque hoje em dia já não A faz chefe de gabinete sentido. teve muita dificuldade em explicar isso. O que é que era Exatamente. classificado? Ela explicou. E depois que falou o do que era original, já classificado não há documento. Eram as impressões que foram tiradas do Exato. computador do ministro, do Frederico Pinheiro, do ex-adjunto. As impressões em papel é que foram classificadas. Mas, então, e o que estava no computador não estava classificado? E ela, não estava, porque o que estava era em papel, mas ao mesmo tempo aplica-se o regime, a impressão que... quer dizer, É que essa parte não faz sentido nenhum já e hoje ele em dá a dia. entender que aqueles documentos circulavam por imensa gente, Uhum. incluindo gente que tinha de pôr em prática aquele plano e que não tinha acesso aos Exato. documentos, Há pessoas que de supostamente. certeza que tinham aqueles documentos se calhar nos seus computadores e que nem sequer sabiam que ele tinha sido classificado. Ou seja, não, Exatamente. Não é? Eu acho que é melhor pensar também um Mais. bocadinho É sobre a demasiado, classificação que faz hoje em demasiado. dia. O Frederico Pinheiro disse que tinha impressões em casa, levaram-lhe o computador, mas ele tinha impressões dos documentos. Ele Mas só isso entregou não o tem na computador comissão. depois de fazer um backup, ok? Portanto, foi isto. As 2 horas entre ir ao Ministério e entregar o computador serviram para fazer um backup. Aliás, isso ele próprio assumiu, porque foi ele, antes de receber o telefonema do SIS, que enviou um e-mail para o SEGER e para o Ministro e para a chefe de gabinete a dizer que queria entregar Devolver. o computador. Já tinha tirado tudo o que precisava Claro. do computador. Portanto, quer dizer, estamos a falar de... É como se vivêssemos num mundo Bom, analógico. Eu acho de qualquer forma que foi uma exoneração demasiado agressiva, tudo isto. Nunca ouvi falar numa exoneração que É acontecesse absurdo, absurdo, assim. é absurdo. Tão rápida, tão agressiva, telefone. tão violenta. A oferecer tão... 2 murros. E isso Agora, é de houve um facto o que é pormenor preciso ser explicado. Que a chefe de gabinete deixou claro, que é, primeiro, antes do ministro exonerar, ela própria ligou para o gabinete, assegurou-se que o computador estava no gabinete e só depois é que Exonera. é exonerado. Mas depois não pegaram no computador. Mas tipo, também depois não, ninguém depois guardou o ficaram computador. de plantão À na espera sala. dele. Foi, ela contou isso tudo. Sim. Ficaram de plantão, por isso quando ele entra, embora não estivessem à espera que ele aparecesse, Havia de qualquer umas forma havia ali adjuntas uma... ou Mas assessoras que também estavam podia- logo estavam no Podiam ter corredor. guardado A ver quando ele chegava. o computador também, será assim? Exatamente. Mas Bom, deixa-me avancemos, perguntar-te uma coisa, vá. São José, ainda, sobre isto, que a chefe de gabinete ontem falou e há pouco ias falar disso também, que tem a ver com as regras que os membros do governo têm para lidar com com fugas de informação, com fugas de documentos classificados. Não, Como não é, que bem, não é bem isso. Quando os governos tomam posse, pelo menos com os governos de António Costa tem sido assim, eles têm uma espécie de formação de aula
dado pelo Gabinete de Segurança Nacional, pela diretora do CIRP, pelo secretário-geral da PCM, pelo diretor lá da rede informática do governo, sobre questões de segurança nacional, de segurança de Estado, de cibersegurança, pronto, sobre como é que têm que atuar e em que situações de risco têm que alertar o SIS de que se passa uma situação de risco. E depois, até eu já nem pus isso na notícia, porque isto era ao nível da formação dos ministros, não é? Que eles têm esta formação, mas depois os próprios gabinetes de alguns ministérios sensíveis, e o Ministério das Infraestruturas é muito sensível ao nível da segurança nacional, porque tem os aeroportos, tem os comboios. Eu acho que o ministro até faz parte do Conselho de Segurança Interna, do Sistema de Segurança Interna. Mas portanto, é muito importante. Interna. E aliás, João Galamba, no anterior Ministério do Ambiente, já teve essa formação logo quando assumiu como secretário de Estado na área da energia. E, portanto, depois nestes ministérios mais sensíveis, há até uma pormenorização por parte do CIRP de como é que estas questões são lidadas. Portanto, este procedimento... Mas a chefe de gabinete nem sequer sabia o telefone para onde ligar. Não, mas sabia que tinha que ligar. Ela mesma assume que sabia que tinha recebido indicações do CIRP. Sim, pronto, eu continuo a achar que isto está tudo muito mal explicado e temo que nunca vamos conseguir saber o que é que de facto, o que é que está, porque há aqui vários interesses. Ficámos a saber que o ministro telefonou para a PSP. Ficámos a saber que o ministro telefonou para vários ministérios, inclusive para a ministra da Justiça, mas não falar ligou com a para PJ. secretas. Agora, quando é para acionar os serviços de informações de segurança, é a secretária da chefe de gabinete. Ela diz que foi ela que decidiu. Não foi que o ela ministro decidiu, que a ela instruiu, aliás foi disse ela que que decidiu. de acordo com as tais orientações porque que serão seguiu essas orientações. Mas essas orientações têm que ter a ver com aquilo que está previsto no âmbito da atuação do SIS e que não é informação classificada. Quem tem que gerir a informação classificada é uma coisa chamada Gabinete Nacional de Segurança. Não é o SIS. E não estava em curso nenhum envenenamento das barragens nacionais. Sim, nem de um ataque a um comboio. Não é? Portanto, eu acho que ali a audição dela, eles tiveram duas audições totalmente diferentes, ele num estilo, ela noutro, e eu acho que ambos eficazes a cumprir o que queriam, o objetivo que tinham. E o objetivo dela claramente era blindar o ministro, era criar mas isso é óbvio, não é? Protegê-lo. Mas eu acho que ela é a função dela. Foi a função dela e chegou lá para o fazer. Foi a entrar em contradições com o próprio ministro. Pronto, e quer dizer, e a credibilidade e a solidez do depoimento durante 5 horas do ex-assessor Frederico Pinheiro, em comparação com a credibilidade do depoimento dela, não sei, olha, a mim não me convenceu muito o depoimento dela, porque claramente estava na cara que ela estava a proteger o ministro. Sim, mas e aliás, a arrogar-se, desculpem até dizer isto, a arrogar-se de uma importância e de um poder de decisão dentro do gabinete do ministro. Então ela é que manda no gabinete do ministro. Mas o próprio Frederico deu a entender que muitas coisas era ela que decidia. Desculpa lá, mas quem é aquela senhora? Esse é um dos meus grandes receios, é que isto, grande parte disto não tenha passado de um problema de egos, de quem manda em quê. O que mostra claramente que então ela ontem chegou a dizer a certa altura que ela é que manda, não está a funcionar. Ela chegou a dizer a certa altura que quem manda no telefone é o Ministério, porque ela disse uma frase do eu tipo, sou eu é que paga a conta. As faturas. Não, somos nós todos, não é? Eu acho que a Leonete tem razão. Eu também tive a sensação de que num determinado momento aquilo já parecia uma guerra de egos. Ela não sabia da reunião, eu sabia. Ela diz que paga a conta. E ela não duas tinha, figuras e ela também não tinha acesso a documentos importantes sobre a TAP. Era só o Frederico ela Pinheiro. nem tinha sabido. O Frederico, numa determinada altura, diz que está convencido que ela nem sequer soube da reunião preparatória. Exatamente, ele Portanto, diz exatamente havia isso. ali duas cabeças, não é? Além do ministro, e isso criou dificuldades. Era aquilo que eu há bocado chamei de bandalheira, portanto, não, os documentos classificados que não estão nos arquivos, mas ninguém sabe também exatamente onde é que estão, esta coisa de quem manda em quê e a que horas, portanto, ela
ela percebeu-se perfeitamente pelo depoimento da chefe de gabinete de que ela quis não só atribuir culpas ao ministro anterior, como apontar o facto de que o ex-adjunto Frederico Pinheiro já vinha desse e tinha demasiado poder e poderes que não deviam ser dele. Portanto, há aqui uma questão de egos e depois parece-me que depois isto é tipo uma bola de neve que começou com um grão de areia lá em cima da colina ou pouco uma pedrinha que poderia ser alguma coisa que se queria esconder e aquilo foi pela ribanceira abaixo a enrolar e chegou cá ao fundo e espatifou-se contra o Ministério das Infraestruturas. E agora é uma confusão Exatamente. dos diabos. E agora vamos ver, porque eu acho que este é um caso muito grave em que o Primeiro-Ministro está completamente enredado. Ao ficar com o João Galamba, não é? Vamos ver o destino dos dois. Não, mas para pegar nisto na bola de neve, deixa-me só perguntar à Sónia. Já se sabe que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai terminar os seus trabalhos em junho, julho. Foram agora agendadas as últimas audições, que é Pedro Nuno Santos e Fernando Medina. Há alguma pressão dos partidos da oposição para prolongar os trabalhos, ou seja, para tentar esticar ao máximo esta polémica, ou como o PS deseja, e em princípio fecham o dossiê no verão, as pessoas vão de férias e depois em setembro logo se vê? Eu não sei se existe essa pressão de algum modo. Existe esse desejo e já muita gente disse que é inevitável que as audições, que o trabalho se prolongue depois das audições. Mas há de certeza pressa do PS para que termine, porque de facto, por todas as razões que nós temos dito aqui, isto é um problema que está em crescendo, não é? Às vezes o balão, alguém pica o balão, não é? E o problema desinsufla. Aqui não é nada disso que está a acontecer, é como dizia a Leonete, vem aí o novelo pela ribanceira abaixo e só vai crescendo. O problema de prolongar isto mais do que o verão, já falámos aqui sobre ele, é que tens a seguir o orçamento, enfim, era prolongá-lo demasiado tempo e eu já não sei se a oposição, contente com os resultados que saírem dali, não quererá também que se resolva a tempo de haver uma remodelação, qualquer coisa que não seja espetacular para o governo. Em São José, o Ministro das Infraestruturas está por um fio? Eu não sei se ele está por um fio, quer dizer, perante a opinião pública, acho que já nem sequer tem fio, não é? Tem a mão, está de mão dada com António Costa. O fio já rasgou. Agora, eu não sei se... Temos aqui várias hipóteses, nunca ninguém sabe o que é que a cabeça do Dr. António Costa se decide e qual é o coelho que ele tira da cartola para surpreender. Mas temos aqui assim vários planos. É evidente que António Costa disse que tiraria conclusões no final da comissão de inquérito, doesse quem doesse. Portanto, é possível que no final da comissão dos trabalhos, do relatório apresentado, António Costa decida demitir então Galamba, o que nem sequer é contraditório com a razão porque ele não o demitiu logo, porque ele quis fazer um chega para lá ao Presidente e aos meses em que o Presidente tinha em cima da mesa, embora dizendo que não dissolvia, não tinha condições para dissolver a questão da dissolução, isso estava a enervar verdadeiramente o Governo e o Primeiro-Ministro, e ele segurou o Galamba para dar um chega para lá a Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo quem decide sobre o Governo sou eu. É evidente que foi buscar o pior caso, o mais lamentável para fazer o chega para lá. Ministério, nesta circunstância, para fazer essa afirmação de poder de Primeiro-Ministro e chefe de Governo. E, portanto, ele pode chegar ao fim da comissão e, como marcou o seu ponto antes, perante o Presidente, retirou-o agora. Mas também pode mantê-lo lá, porque lembrem-se que o argumento de António Costa foi que em sua consciência não podia demitir, porque não foi o ministro que atirou tinha atirado a bicicleta, que afinal não foi atirada, não foi o ministro que, como dizia Costa, que houve um roubo, portanto, e como ele próprio até disse e enfatizou,
o ministro tecnicamente é muito bom. Pronto, e tem cumprido. E sabemos na sua agora, opinião, nem foi ele a chamar o SIS. pronto, na sua opinião, ele é um bom ministro. Agora, também há aqui uma questão, que aliás já eu e a Leonete já falámos disso. Neste momento, o chefe de gabinete ontem falou da importância daquela documentação no momento que se está a vender de venda da TAP. E, portanto, eu penso que na cabeça racional e pragmática do primeiro-ministro, ele aguentará João Galamba no Ministério das Infraestruturas Até à venda. até ao momento da venda. Porque quem está a tratar Isso disso... não é este ano, como o governo já deixou claro. Óbvio, minha Isso filha, não mas é então este ano. João Galamba poderá ficar no governo este ano todo e até para o ano. Aliás, digo-te uma coisa, eu não tenho bolas de cristal, mas conhecendo eu, de acompanhar a prática governativa e de gestão governativa de António Costa nestes 7 anos, eu, para mim, tenho na minha cabeça que a interpretação, o modo como eu vejo isto, é que António Costa só deseja remodelar o governo depois das europeias. Pois é como se, Ou seja, ele até pode como se nada substituir um acontecesse, ministro. nada Até tive- pode acontecesse substituir um entretanto. ministro. Ou outro. Mas uma remodelação, não é? Só após as europeias. Sabem o que é Mas que não isto me sei, faz lembrar? Há um enredo clássico do cinema que a mim fez-me lembrar o Thelma e Louise, que é duas... Não acabou bem. Exato. São duas raparigas que saem para uma noite divertida ou para um fim de semana divertido. Algo corre mal e a partir do momento em que é cometido um crime, ela, embora tenha sido em legítima defesa, mas foi cometido um crime e elas a partir daquele momento, para Uma bola encobrir crescente, sim. aquilo, lá está, vão sucessivamente cometendo mais crimes, até que ficam sem margem de saída e portanto entram no carro e atiram-se pelo suicidam-se. abismo Avançaram, abaixo. A mim parece-me um pouco, deixa-me só acabar esta ideia, que é um pouco esta ideia. António Costa meteu-se no carro com João Galamba. O carro não está em boas condições e isto não tem como acabar bem. Bom, e eu quero lembrar aqui outra coisa. Porque nós estamos muito centrados agora no caso João Galamba. Mas eu lembro que aquela comissão de inquérito foi constituída para investigar sobre a indenização da TAP à doutora Alexandra Reis, que o Inspeção-Geral disse que não era legal, que a senhora engenheira Alexandra Reis já disse que estava disponível para devolver o dinheiro e vai devolver o dinheiro. E, portanto, esta comissão de inquérito é para averiguar Se alguma vez lhe das pedirem de facto decisões... o dinheiro. Espera. Averiguar das decisões que foram tomadas pelo Ministério das Infraestruturas e ou das Finanças sobre essa indenização pelo ministro Pedro Nuno Santos ainda. E sobre depois ela ter sido, e ainda no tempo do ministro João Leão, e depois ela ter sido nomeada para a nave e não ter devolvido o dinheiro, e o ministro não se ter lembrado disso, o ministro das Finanças sabia ou não sabia, e depois convida para a secretária de Estado do Tesouro. Portanto, este é o verdadeiro âmbito inicial da comissão de inquérito. E, portanto, eu temo que nós agora estamos muito empolgados com o Western Galamba, mas... no mês de junho, as audições do secretário de Estado Hugo Mendes, do ex-secretário de Estado Hugo Mendes, ex-ministro Pedro Nuno Santos e ministro atual das Finanças Fernando Medina, vão também trazer revelações muito importantes e que essas são as tais que agora parece que toda a gente esqueceu que está a ser averiguado, mas que está a ser averiguado. Não, e repara, o relatório final da comissão há de ser sobre esse assunto. Sim, sobre esse assunto. Isto há de Embora ser um possa episódio. Sim, mas terá referenciais, Claro. não é? Mas há de ser um episódio, porque o sim, filme porque grande. a questão de fundo é como é que foi decidida a indenização e por quem. E todos os outros passos subsequentes dela acabar a ser secretária de Estado do Tesouro Sim. e admitir-se no dia a seguir poucos dias depois do Natal, não é? O que só mostra como a TAP é explosiva, não é? Explosiva e como contagia tudo e todos. E o que só mostra a relatividade da forma como é encarado o dinheiro, o nosso dinheiro no governo. Porque uma coisa, quando é para pedir a devolução de Era isso que eu ia indenizações mal perguntar, é que pagas, esta semana ficámos a saber não que se sabe continua quando. Agora, a não haver computador, exigência de devolução de dinheiro. atenção, um computador, cuidado.
Essa aí não pode ser, tem que se mandar logo o SIS buscá-lo. Sónia, só para terminar, deixa-me só fazer esta provocação por causa do que a São José estava a dizer das conclusões a tirar. Lembro-me também que o Marcelo Rebelo de Sousa, naquela intervenção que fez, ou na entrevista que deu ao público RTP, em que falava de comportamentos patológicos. Será que isto que nós assistimos ou que estamos a assistir é um comportamento patológico para Marcelo? Estás-te a referir a quem? A patológico Do de quem? governo. Ele ia estar atento a comportamentos patológicos, e se algo disso acontecesse, ele agiria. Eu lembro-me desta palavra, porque é normal na política falar-se em patológico. Sim, foi na não entrevista é? ao público. Se patologia significa ir gerindo o país à medida que as coisas acontecem, ir gerindo os problemas sem uma perspectiva, sem um rumo, sem uma estratégia, eu acho que é patológico, mas acho sobretudo que é uma característica deste governo. E temos-nos habituado sempre a isso, quer dizer, há um problema, resolve-se de uma forma, depois o problema toma outro rumo, tenta-se uma narrativa alternativa, e nós estamos naquela fase em que já nada, as narrativas foram sendo construídas tão em reação ao que estava a acontecer, que agora já nada faz muito sentido e já é tudo muito contraditório. Isso é quase patológico. Sim. Vamos ver o que é que considera o Presidente. Para terminar, públicos e notórios, Leonete, qual é o teu? Porque este é um tema da semana, não consegui sair ainda da comissão de inquérito, mas eu não consegui sair, mas Mariana Mortágua conseguiu. E acho que fez bem, sinceramente, na minha análise. Não fez falta? Não, quer dizer, ela está a preparar-se, daqui a 15 dias vai assumir a liderança do Bloco, com toda a certeza, e portanto admito que tenha que se preparar para uma tamanha tarefa. Portanto, ela até agora nas comissões de inquérito tem sido o seu grande desafio, o seu grande palco. Agora é outra situação. Por outro lado, foi um momento importante, este é um segundo momento da comissão de inquérito, não é? É um momento em que começa de facto a perceber-se as responsabilidades políticas na forma como é gerida uma grande empresa estratégica, e é gerida por um ministério que funciona assim, da forma como fomos falando em todo este podcast. E portanto ela agora tem que olhar, tem que ter uma visão 360 sobre o país e sobre toda a governação, e será ela a dar a cara provavelmente já no próximo debate com o primeiro-ministro no Parlamento, que será logo na semana a seguir a ela tomar posse, e portanto vejo com toda a naturalidade. E além disso, o Pedro Filipe Soares está também, como se viu ontem, totalmente preparado para este desafio. Também já agora, só talho de foice, outra mexida na composição da comissão de inquérito foi a entrada de André Ventura, do líder do Chega, como suplente, e claramente é para aproveitar o protagonismo que estes momentos políticos lhe dão, e ele sabe como aproveitá-los. E não escolheu um momento qualquer, não é? Logo... São José, qual é o teu público notório? Olha, eu quero falar sobre uma lei completamente disparatada que foi proposta pelo Ministro e aprovada pelo Conselho de Ministros, pelo Ministro Manuel Pizarro, que é a lei anti-tabaco, não é? Já que muita gente falou sobre isto, quer dizer, vamos passar a proibir o álcool, vamos começar a proibir o café. Pronto, o álcool é bastante mais pernicioso do que o tabaco, mas pronto. E eu vejo com grande alegria que, apesar li hoje no Público, a manchete do Público, que apesar do governo ter maioria absoluta, o Partido Socialista não está morto e os deputados socialistas não são acéfalos e não abanam com a cabeça que sim e subscrevem qualquer disparate. Neste caso, deputadas, porque a Maria Lopes tem um texto com as deputadas Isabel Moreira, Alexandra Leitão e Marta Temido, das quais duas delas já foram ministras, Marta Temido, ministra da Saúde, em que assumem críticas, umas mais violentas, outras menos violentas, à lei, do exagero da lei, do puritanismo, do calvinismo da lei, do eugenismo mesmo da lei. E isto são termos meus, não são delas, mas... e portanto assumem que vão
propor alterações à lei e tentar modificar a lei. E eu acho que isto é importante, mostra que há um partido que está vivo, que há deputados que têm autonomia e independência e que prezam a liberdade de exercício do seu mandato de deputado. E esperemos que tenha resultado, não é? Porque, de facto, se nós vamos ter um país em que vai ser fomentado o contrabando do tabaco e o consumo do tabaco em termos que já nem o consumo de haxixe é perseguido. Qualquer dia podemos comprar haxixe, mas não Sim, se mas pode não, fumar cigarro. com tabaco. Claro, vamos todos passar a fumar haxixe, não sei Sem fazê-lo tabaco. com quê, sem tabaco, em cachimbinho, cachimbo de água, vá. Sónia, qual é o teu? O meu não é sobre uma questão política, é sobre a Comissão de Acompanhamento e Averiguação dos Abusos Sexuais na Universidade de Coimbra, no SES, que é um organismo da Universidade, que foi logo avançada praticamente no dia em que se soube que a notícia ia estourar. Eu lembro-me de nós termos dado a notícia de que o SES ia abrir a comissão Foi no logo próprio quando dia. se soube. Exato. E passou um mês e mais de uma semana e de facto nada aconteceu. Portanto, aparentemente, nós damos essa notícia hoje também, aparentemente é mais difícil arranjar quem faça parte da comissão do que parecia inicialmente. E um mês e 10 É quase dias... mais fácil denunciar agressões e abusos sexuais do que constituir uma comissão para os averiguar. Sim, é mais fácil fazê-los, de qualquer forma. Sim. E, portanto, espanta-me que quer dizer, não criticamos tanto a justiça, a justiça é tão lenta e depois quando é a sociedade civil a tentar organizar uma coisa destas, afinal não consegue. É pena. Enfim. Muito bem, bom, ficamos por aqui. Recordo que estamos a gravar quinta-feira, dia 18, e terminamos esta conversa antes das 11 da manhã. Ainda vai acontecer muita coisa. Obrigada por nos ter acompanhado. Voltaremos para acompanhar também os próximos capítulos. Até breve. Até breve. Até breve. Até para a semana. O público fica no ouvido. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.